Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Lúcia dos Santos Almeida, do canal Palavra e Adoração. E eu quero ler a Palavra de Deus. A minha Bíblia se encontra aberta em Provérbios, capítulo 7, que diz assim a Palavra do Senhor: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu sou uma pessoa que, de muitos tempos, eu prego a palavra do Senhor. Eu faço a obra. Eu faço a obra de Deus, cuidando de crianças. Eu amo cuidar de criança. Sempre cuidei de escolinha bíblica, de mocidade, grupo de senhoras e também de grupo misto. E amo trabalhar nesta área. Na verdade, eu faço tudo que Deus me mandar fazer na obra, mas eu amo muito trabalhar nesta área, na obra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência, uma pequena experiência que eu tive numa certa época, quando eu morava em Florianópolis. Eu morava em Florianópolis e meu esposo sempre cuidou de igrejas. E nesta época eu estava cuidando de um grupo de crianças no anexo onde a gente congregava, onde a gente era membro, né? Mas nesta igreja o meu esposo ele não era pastor, porque foi logo no início, quando nós chegamos lá em Florianópolis, que nós saímos aqui do Rio Grande do Sul e chegamos em Florianópolis. Então, foi no início, então nesse tempo o meu esposo não era pastor ainda não. Ele ainda não era dirigente de igreja lá. Então, nessa época, eu recebi uma proposta de trabalho na obra do Senhor, cuidar da escola bíblica, né? Crianças. E como eu amo crianças, eu aceitei prontamente, porque eu vi que era Deus, amém? Se não fosse da vontade do Senhor, eu não teria aceito, mas era uma oportunidade que o Senhor estava me dando. E ali eu cuidava muitas crianças, então, na escola bíblica. E uma certa noite, quando as crianças chegaram, eles chegavam e iam para dentro da salinha deles, né? Onde lá eu orava com eles, eu fazia os trabalhos, pregava a palavra de Deus, ensinava eles a louvar, enfim, ensinava a vontade do Senhor, né? Porque ali tinha muitas crianças que tinham os pais católicos, né? Visitantes, então eles não conheciam a palavra de Deus e a minha missão ali era ensinar as crianças sobre Jesus Cristo. E tinha várias, tinha crianças de muitas faixas etárias de idade, né? E tinha criança de 6 anos em diante, às vezes até menos. Então, uma certa noite, quando eu cheguei na igreja, eu entrei na sala das crianças e eles estavam bem agitados e ali tinha crianças que era filho de pai crente, servos do Senhor, servas do Senhor, e tinha crianças que não eram crentes, crianças católicas de outra denominação, enfim. E ali também se encontrava os filhos do pastor da igreja. E ali havia uma criança, era um menino, não convém falar o nome,
Ele tinha uns 6 aninhos. E também tinha ali o filho do pastor, que devia de ter uns 10, 11. Mais ou menos isso. Não me recordo bem, mas mais ou menos isso. E aí quando eu cheguei ali, eles estavam bem agitados e corriam para lá, corriam para cá. O espaço não era muito grande. E eu tentei acalmá-los quando cheguei. Aí veio esse menino de 6 anos e falou assim para mim: Pro, eu trouxe uma moeda de 50 centavos e o outro menino, né, o filho do pastor, ele falou assim, o outro ali, ele pegou e disse que eu peguei dele. Aí eu falei assim: é mesmo? E essa moeda é tua? Aí o menino de 6 anos falou assim pra mim: sim, é minha, eu trouxe de casa, eu ganhei da minha mãe. Aí eu chamei o filho do pastor e perguntei assim: vem cá, essa moeda é dele? Não, ele respondeu pra mim. O filho do pastor respondeu: não, essa moeda é minha. Eu trouxe, é minha, e ele me roubou. Ele usou essas palavras. E eu fiquei triste ali, já indignada com as palavras a qual o filho do pastor usou. E o outro menino era um menino bem humilde, materialmente. Aí eu fiquei pensativa e tentando acalmar, né, as crianças. Eu falei com Jesus, né, o que eu faço agora, Deus? Me dê sabedoria para eu agir, porque é uma situação difícil. É o filho do pastor, Jesus. E esse outro menino aqui, ele é de uma família mais humilde, Pai. São membros da tua casa de oração, né? São membros da igreja. Então, o que faço eu agora, Jesus? Me dê sabedoria. Aí eu perguntei de novo pro filho do pastor: tem certeza que essa moeda é sua? Tenho certeza, sim, é minha. Ele me respondeu assim, bem arrogante: é minha, ele me roubou, essa moeda é minha, ele é pobre, ele é pobre. Aí me entristeceu mais ainda no meu coração. Aí o menininho de 6 anos olhou para mim e disse: não, Pro, essa moeda não é dele, é minha, eu ganhei da minha mãe. Eu trouxe junto na igreja, eu ganhei da minha mãe. Aí eu disse: Deus, e agora? O que faço? Aí o Senhor me deu sabedoria. Eu tinha moedas na minha bolsa. Aí eu peguei uma moeda de R$1. E aí eu falei com Deus: Deus, eu vou pegar esta moeda de R$1, eu vou colocar numa mão, né? Com uma mão eu segurava a moeda de R$1 e da moeda de 50 centavos eu falei com Deus: eu vou segurar em outra mão. E a criança que pegar a moeda de 50 centavos, ela não é dona da moeda. A criança que pegar a moeda de R$1, ela é dona da moeda de 50 centavos. Aí eu falei com Jesus, fiz a prova de Deus. Eu quero saber quem que está falando a verdade e quem está mentindo, papai. Aí eu falei com Deus: a criança que pegar a moeda de R$1, ela é a dona da moeda de 50 centavos. Ela vai ganhar o dobro. E a criança que pegar a moeda de 50 centavos na minha mão é a criança que não é dona da moeda. Então, para não gerar discórdia, para não gerar assim uma fermentação no meio da igreja, o Senhor me deu sabedoria para agir assim. Então, eu disse para eles: olha, o Senhor tem uma surpresa para vocês dois. Jesus tem uma surpresa. O dono da moeda, ele vai se manifestar agora. Deus vai mostrar quem é o dono da moeda. Aí eu não falei que tinha outra moeda numa das minhas mãos. E peguei essa moeda. Até mesmo o menino disse assim: não, é minha, é minha. Eu disse: não, me presta só um pouquinho. Só um pouquinho me presta essa moeda. Eu não vou ficar para mim, a Pro não vai ficar para Pro. Aí coloquei a moeda de 50 centavos em uma mão e a de R$1 na outra mão. E levei as minhas duas mãos para trás, né? E disse para eles: agora nós vamos orar.
nós vamos orar. E Deus vai mostrar quem é o dono da moeda de 50 centavos. Aí nós oramos. E eu levei as minhas duas mãos para trás. E daí girei as minhas mãos, troquei de mão de lado, né? Troquei de mão as moedas várias vezes. Eu disse: Deus, agora o Senhor vai mostrar quem é o dono da moeda. O dono da moeda de 50 centavos vai ficar com a moeda de R$1. E eu coloquei a mão primeiro e apontei pro filho do pastor. Eu disse: escolhe uma das mãos. E ele ficou me olhando desconfiado. Eu disse: escolhe uma das mãos. E ele escolheu. E na mão que ele escolheu tinha a moeda de 50 centavos. Daí eu abri a mão e disse: toma para você a moeda. E ele ficou me olhando de uma maneira assim, muito, muito, sabe? Aí eu levei minhas mãos para trás de novo e disse: Deus, se essa criança de 6 anos é o dono da moeda de 50 centavos, ele vai ficar com a moeda de R$1, ele vai ganhar em dobro, Pai. Aí já uma mão estava vazia já, né? E a outra estava a moeda de R$1. E aí eu coloquei minhas mãos para frente de novo e disse para ele: pronto, agora você escolhe uma das mãos. Ele disse: você já deu a moeda para ele, é minha. Eu disse: não fala nada, escolhe uma das mãos. Aí ele, com aquela humildade dele, ele apontou para minha mão. E eu abri a mão ali, que eu já sabia, estava a moeda de R$1. E eu dei para ele a moeda de R$1. Ele disse: eu ganhei R$1. Viu? Você pegou minha moeda de 50 centavos, agora me deu R$1. E Jesus mostrou quem era o dono da moeda. E o filho do pastor ficou me olhando assim, ele não sabia o que falar. Eu só olhei para ele e disse assim: você sabe quem é o dono da moeda de 50 centavos, né? Ele olhou para mim assim, não sabia o que ele ia falar. Aí ele só abaixou a cabeça, não falou nada e saiu. Aquilo me entristeceu muito, no meu coração. Porque isso que a Bíblia fala: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Meu Deus, um filho de pastor mentindo daquela maneira, humilhando, pisando nas crianças mais humildes. Sim, o filho do pastor, né? A filha do pastor. Não vamos generalizar os pastores, não, de jeito nenhum. E tem pastores que são bênção de Deus para nós. Mas a palavra fala para nós claramente, para nós ensinar nosso filho, para eles nunca esquecer. Aí o nosso filho, a nossa filha vai guardar os mandamentos. Tudo que ele aprendeu, que ela aprender de nós, vai guardar. E vai aplicar também, não só guardar, vai aplicar. Vai saber o que é verdadeiro, o que é falso, o que é verdade, o que é mentira. E isso me entristeceu muito, porque significa que eu sei que o diabo luta com os filhos de pastores, filhos de crente. Eu sei que o diabo luta e muito. Eu sei disso, porque eu tenho as minhas filhas que cresceram no Evangelho. Mas eu acho assim, nós temos que educar nossos filhos. E ali onde eu estava educando aquelas crianças, ensinando a palavra de Deus, as crianças não estavam sendo educadas dentro da palavra. Eles não queriam nem que eu pregasse a verdade para as crianças, queriam que deixasse de leve, que eu passasse a mão na cabeça das crianças. E a Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, que deles é o reino dos céus. Nós temos que educar, nós temos que ensinar, nós temos que mostrar o caminho para eles saber que eles têm que morar no céu, que eles precisam morar no céu. Se nós não ensinar, como eles vão ter temor do Senhor Jesus? Como que eles vão saber que eles têm que temer o Senhor? Como que eles vão saber que eles têm que guardar algum mandamento? Qual é o mandamento?
Se nós não ensinar o mandamento ao qual eles têm que guardar, que é a palavra, os mandamentos, a palavra, a escritura. Como que os pequeninos vão aprender se nós não ensinar? A escola bíblica, ela é para ensinar, mas a educação e o respeito vem de casa. O pai e a mãe têm que ensinar. Os pais têm que ensinar. E ali eu via que não tinha ensinamento nenhum. E aquilo me aborreceu muito. Muito mesmo. E um certo dia eu estava orando no altar e ele ficou de olho, assim, esse menino, filho do pastor, ele ficou assim meio, sabe, porque eu não falei foi nada, eu não acusei ele, eu não falei nada, Jesus falou por mim e falou no profundo do coraçãozinho dele. E uma certa vez eu estava orando no altar, na primeira parte, de joelho dobrado e chorando, porque aquilo me entristeceu muito, me abalou. E porque as crianças têm que morar no céu, os jovens precisam morar no céu. Todos nós queremos morar no céu. E para nós morar no céu temos que ter uma educação por dentro da palavra do Senhor. E eu estava chorando muito no altar. E orando em favor da escola bíblica e chorando. Só que eu não vi que o pastor já tinha chegado e os filhos dele também. E de repente, assim, eu senti uma presença, assim, eu estava com o olho fechado. Eu senti a presença de alguém me olhando, me observando, escutando a minha oração. E eu pensei, meu Deus, quem será? E orando e chorando, e orando pela escola bíblica e chorando. Orando pelas crianças e chorando. E de repente eu sentia cada vez mais aquela presença me olhando, me observando, escutando a minha oração. E quando eu olhei e virei assim no canto assim do altar, estava ele. Me olhando, me observando, escutando a minha oração. E ele estava cabisbaixo, ele estava assim com os olhos envergonhados. Ele estava com os olhos brotando lágrimas. Ele estava assim, sabe, triste por ter feito aquilo. Então eu digo para vocês que Deus ensinou. E nós ensinar com sabedoria, amor e com a autoridade de Deus é uma temperança muito boa. Nós não precisamos acusar ninguém para educar, para ensinar por dentro da palavra. Seja nossos filhos, ou seja da escola bíblica, ou seja alguém conhecido, ou seja filho de vizinho. Não precisa usar de ignorância. Não precisa usar de humilhação, humilhar. Não precisa isso. Não precisa gritar. Basta nós buscar Deus sabedoria, amor e autoridade. Dá uma misturinha muito boa. E aquele menino aprendeu com Jesus Cristo. Sem eu precisar falar nada que fosse ofender a ele. Ele entendeu. E ele aprendeu. E eu exalto e glorifico o nome do Senhor por isso, porque hoje este menino é um varão valoroso na casa do Senhor. Aleluia. Então eu deixo essa palavra a todos nós, como elevo espiritual de todos nós, que nunca esqueceremos, nunca podemos esquecer. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos seguir exemplo de Cristo na terra. Precisamos pedir a Deus mente de Cristo na terra. Aleluia. Que isso sirva de elevo espiritual à tua vida e de experiência um pouquinho. Estou passando um pouquinho dessa experiência para você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você que está me ouvindo, você que ama a criança, busca sabedoria para ensinar. Você que trabalha com criança, busca sabedoria para ensinar.
porque tudo que eles ouvem, veem, eles guardam. Eu lembro de coisas quando eu tinha 3 aninhos de idade, eu lembro. As crianças, elas guardam tudo, elas lembram de tudo, e vai ser um espelho, um aprendizado no dia de amanhã. E eu creio que Deus deu um ensinamento muito grande para esse menino neste dia, porque hoje ele é um varão valoroso da presença de Deus. E eu alegro meu coração muito, 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 muito por isso. Muito mesmo. Sou grata a Deus. Sou grata a Deus. Grata mesmo. Glória a Jesus. Eu vou me despedir então, agradecendo ao papai por esta rica e grande oportunidade de passar essa pequena experiência a vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?